Olá, meus amigos, muito obrigado por estar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito legal de como descobrimos os traços de caráter. Mas antes de falar sobre esse assunto, você que não me conhece, quero me apresentar, sou o Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano, terapia, supervisão e mentoria. E a cada semana a gente tem trazido alguns temas e temas sobre algumas ferramentas que eu utilizo nos meus atendimentos. Então, falar sobre os traços de caráter e como eles se formam, como é que nós descobrimos, é um tema muito relevante aqui para o nosso canal. Então, antes da gente começar, não posso deixar passar e pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho, assim você vai sempre estar recebendo notificações de novos conteúdos. E também vai sempre incentivar a equipe do lado de cá a trabalhar e produzir cada vez mais conteúdos. Mas vamos lá. Como eu descubro, né, como a gente pode trabalhar essa descoberta dos traços de caráter e do funcionamento de cada traço. Será que isso no atendimento, na hora que nós estamos ajudando as pessoas, é muito importante ou tão relevante assim? Eu posso afirmar categoricamente que sim. É muito, extremamente importante e ajuda demais. Você que é profissional, você que é psicólogo, terapeuta, e ajuda muito quem está do outro lado sofrendo com qualquer tipo de dor ou síndrome que tenha adquirido, fobias, enfim. O problema que o outro enfrenta se torna muito mais fácil e assertivo para ambas as partes, tanto para o terapeuta, o profissional, né, que está do lado de cá, e a pessoa que está do outro lado e precisa muito dessa direção e de um caminho para que ela saia daquela dor. Então vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte: essa descoberta sobre os traços de caráter, principalmente, não é um diagnóstico clínico. Isso também facilita muito para você que é profissional. E facilita também para quem está passando pelas dificuldades e pelos problemas. Então, quando ele compreende que isso não é nem clínico e nem patológico, por exemplo, quando ele escutar o traço de caráter psicopata ou masoquista, por exemplo, ele não vai se assustar, porque ele sabe exatamente que está lidando com uma informação que a literatura científica decidiu manter para facilitar a nossa compreensão. Então, esse é o primeiro passo. Agora, o outro passo que vai adiante e faz com que essa descoberta dentro do atendimento fique claro e dá exatamente uma diretriz para ambas as partes, seja o profissional ou seja a pessoa que está sendo atendida, isso é um grande diferencial e muito libertador. E é exatamente esse conteúdo que eu quero trazer para vocês hoje, porque essa descoberta dos traços é libertador. A pessoa, quando ela descobre se ela é mais oral, ou se ela é mais rígida, ou se ela tem bastante esquizoidia, ou até mesmo psicopata ou masoquismo, ou seja, não importa qual é o traço de caráter daquela pessoa, o importante é ela descobrir como ela funciona. E quando ela descobre isso, é libertador e muito gratificante. Porque ela começa a ter a compreensão que aquele problema que ela está passando, muitas das vezes é por conta do funcionamento dela. E que, às vezes, ela não compreende dentro do problema
por que ela está passando por aquilo, por que dói tanto aquele problema, porque ela não consegue sair e gera outros conflitos. No momento que isso é descoberto, que a compreensão fica evidente, o funcionamento daquela pessoa, tudo se torna mais claro, tudo se torna muito mais leve. Então, onde é que isso vai começar? Bem, nós temos uma ferramenta que nos dá que nos proporciona esse resultado, e é essa ferramenta que nos leva a explicar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, como é que ela está funcionando no mundo. A assertividade de uma ferramenta e de uma precisão na hora de pontuar, na hora de examinar, na hora de fazer a consulta, isso é muito importante. Então vamos entender o seguinte, olha, digamos que quando o profissional sabe que quem está na frente dele é um rígido, é um masoquista, é um psicopata, ou ele é um oral, enfim. Quando ele sabe exatamente, ele já tem uma infinita possibilidade de entregar uma devolutiva fiel. Porque ele já elimina muitas outras na base do risco, na base de, não vou ficar tentando aqui, fazendo muitas perguntas. Não, você não precisa fazer perguntas. Você não precisa ficar o tempo todo interrogando o seu paciente, o seu cliente, a pessoa que está na sua frente. Você não precisa fazer isso. O que você precisa? Você precisa dominar a ferramenta para você ter a assertividade de quem está na sua frente. E isso, gente, é como dirigir, por exemplo, ou andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, nunca mais você desaprende. Porque aonde você vai, por onde você olha, as pessoas, você já identifica aquele sujeito, aquela pessoa, aquela mulher, aquela menina, você já começa a saber exatamente no seu olhar. Você é um profissional que você começa a usar tanto essa ferramenta nos seus atendimentos, para os seus clientes ou pacientes, que quando você bate o olho assim, você fala, eu já sei que essa pessoa já funciona assim. E isso é tão automático que quando você começa a dizer para essa pessoa, você faz isso, não faz? Você tem um comportamento assim, não tem? Você se comporta em certas situações assim. É como se a pessoa tivesse um manual. E ela fica tão impressionada com essa forma de abordagem que ela começa a te admirar e fala assim, como é que você sabe isso de mim? Como é que você sabe tudo isso? Eu nem te conheço, eu não falei nada da minha vida e você já sabe de tudo isso. É justamente porque você já domina essa ferramenta. E essa impressão de como você sabe tudo isso, você é vidente, você é algum hipnólogo, não. Você explica exatamente para o seu paciente, olha, é uma ferramenta científica e eu faço isso com uma assertividade muito natural. Então, eu sei quem está na minha frente, eu sei como é que você funciona e é fácil para nós profissionais ter um caminho de devolutiva diante daquele problema ou sofrimento. Então, você imagina, se você criar uma situação da sua mente, você que está aí, você é um profissional, você vai criar uma situação e dentro daquela situação, você vai escolher um desses traços de caráter do funcionamento e vai inserir dentro desse cenário. Quando você faz isso, criando uma situação e colocando um traço de caráter no mesmo cenário, você já sabe o que vai acontecer aqui. Porque esse funcionamento vai lidar com esse problema de uma forma. Se você mudar o traço de caráter por um outro, vai dar outro resultado. E aí você também sabe exatamente o que vai acontecer dentro dessa mesma situação, desse mesmo cenário. O comportamento humano,
ele se torna assertivo quando você sabe exatamente os traços de formação de caráter, como é que eles funcionam. E isso nos dá possibilidades, assertividade diante das pessoas que estão sofrendo com as dores. Mas sendo bem pragmático e bem objetivo, essa descoberta, ela não tem como ser alterada. Então, é uma ferramenta que você vai usar a partir de cada atendimento que você vai fazer. Cada atendimento que você tiver gerando, usando como ponto de partida essa ferramenta, fatalmente esse cliente que está na sua frente, esse paciente, essa pessoa que está fazendo terapia com você, ou seja mentoria ou supervisão, ela quer você cada vez mais, ela quer a sua opinião cada vez mais, porque você foi capaz de decifrar o funcionamento dela. E isso é maravilhoso, porque ela vai retribuir isso de alguma forma, seja financeira ou seja principalmente indicando o seu trabalho. Porque você resolveu o problema dela, você resolveu o problema daquela pessoa com muita objetividade, assertividade, sem muitos longas sessões. Você foi assertivo e ela é grato, ela tem uma gratidão por você ter compreendido isso, sem enrolação, sem nada. Então, essa formação e descobrir os traços de caráter e de formação de quem está na sua frente é muito importante. Traz benefícios para você que é profissional e muito mais benefícios para quem está diante de você, com problemas, angustiado, perdendo completamente a satisfação de viver ou a vida não faz mais sentido porque os problemas já tomaram conta. E quando você traz exatamente o funcionamento daquela pessoa dentro daquele cenário, ela é como se ela tivesse assim, passando por um túnel escuro e de repente a luz chega para ela e ela fala: nossa, agora eu consigo ver. Ela realmente tem essa sensação. E ela vai começar a indicar cada vez mais o seu trabalho para outras pessoas e aonde você acaba lotando a sua agenda. Eu também ensino profissionais a lotar a agenda por esse caminho, o caminho do conhecimento. Quando eu faço isso, tem o curso online, lógico, que você pode adquirir nas plataformas, mas você aprendendo a dominar essa ferramenta, como profissional, te traz muito mais benefícios. Por quê? Você elimina um trabalho de ficar o tempo todo naquele questionário e naquela interrogação com o seu cliente, com o seu paciente. Então, a descoberta dos traços de funcionamento é maravilhoso, porque os traços de caráter diz muito sobre o comportamento humano. E dentro dos atendimentos, nós precisamos ter muita responsabilidade. E essa assertividade de saber quem está na sua frente com esse funcionamento vai te gerar um alívio muito grande, um retorno assertivo e uma devolutiva transformadora. Eu falo isso de experiência própria. Muitas pessoas, quando são atendidas por mim, elas têm uma grande facilidade de compreensão quando você mostra para ela o jeito que ela funciona. Não é o que você pensa, não é o que você idealiza, não é o que você acha, não. É como aquela pessoa que está na sua frente funciona. Diga apenas: olha, você é um carro X que funciona com combustível X. Você coloca esse combustível e vai para a estrada certa, porque assim você vai funcionar aqui nesse caminho. E você vai ser um facilitador para chegar nesse caminho junto com o seu cliente, junto com o seu paciente. Você vai fazer ele ir até lá, justamente tirando ele dessa zona de dor, desse estado de
doença, desse estado que é muito sofrimento para o estado de recurso. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho sobre como é transformador a descoberta dos traços de caráter. Eu quero muito que você tenha esse exemplo e seja objetivo ao usar as ferramentas. Quando você estiver aprendendo, você exercitar cada vez mais isso, te dá cada vez mais know-how para saber quem sentou na sua frente. Sentou na sua frente, você já sabe quem é que está. Você já sabe como é que ele vai se comportar, você já sabe como é que ele vai agir, você sabe se ele é muito sensível, se não é muito sensível, se ele tem muito perfeccionismo, se ele não tem perfeccionismo. Você já sabe, antes dele se apresentar, antes dele falar o nome dele ou ela, dizer alguma apresentação, você já sabe exatamente como se comporta aquele ser humano. E é claro que durante uma conversa e na terapia, principalmente na psicanálise, que é muito conversacional, nós estamos prontos a ouvir. No momento que você está ouvindo aquele cliente, aquele paciente, você vai se certificar cada vez mais daquele funcionamento que você já tinha visto. Você bateu o olho e você fala, eu já sei quem é que está aqui na minha frente. É um psicopata, é um masoquista, é um rígido, você já sabe exatamente quem está. E aí, na parte conversacional, isso já vai te dando cada vez mais certeza, cada vez mais certeza. Você vai falando, eu já sabia que era assim, dentro da sua cabeça, lógico. Você vai fazendo cada vez mais essa afirmação e vai possibilitando exatamente você entregar as devolutivas, as ações que aquele paciente, aquele cliente precisa. Não é o que você quer, não é o que você pensa ou imagina, seu credo religioso ou ou sua ideologia, nada disso funciona dentro desse ambiente. Dentro do ambiente da terapia, da supervisão, da mentoria, é outra conversa, não é o ambiente do certo e errado, é o ambiente aonde o outro, aonde o seu cliente, aonde o seu paciente está exatamente relatando o que ele está sofrendo, o que ela está passando na vida profissional, na vida amorosa, na vida financeira, nos relacionamentos. Quando esse problema chega até você, a assertividade é muito grande. E você já sabe como fazer, você já sabe qual é o caminho que vai tomar diante daquela dor, porque você tem exatamente a assertividade de quem está na sua frente com aqueles traços de caráter e com essa descoberta. Então, se você descobre os traços de formação de caráter de um indivíduo, fatalmente você vai ter assertividade na devolutiva dentro da situação, fazendo com que esse cenário de dor se torne um cenário de recurso, um cenário mais feliz, um cenário de soluções. Porque no final das contas, gente, o que nós precisamos é levar as pessoas, o seu paciente, o seu cliente a soluções, sair do problema, sair da dor. Esse é o objetivo final de todo atendimento, esse é o objetivo do nosso trabalho, esse é o objetivo do seu trabalho profissional, do desenvolvimento humano também, e a grande importância de dominar essa ferramenta. Beleza? Deu para entender um pouquinho? Eu quero agradecer todos vocês que têm visitado o meu canal. É uma honra ter profissionais aqui também, ter pessoas compartilhando cada vez mais esses conteúdos. Eu quero agradecer você que me acompanha, que me conhece, não só clinicando, atendendo, mas também compartilhando esses conteúdos aqui que pode chegar a muita gente. Então, não posso deixar de agradecer você que está aí do outro lado. Meu muito obrigado. Obrigado pela confiança, muito obrigado por compartilhar cada vez mais. E se você estiver chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esqueça
de se inscrever nesse canal e ativar o sininho sempre, tá bom? Muito obrigado, um super abração, nos vemos nos próximos vídeos.